Violência contra a mulher. Diagnóstico divulgado pela Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais revelam quem são os maiores agressores e o número de vítimas. 47% das mulheres sofrem agressões físicas que envolvem casos de lesões corporais e até homicídios. Hoje é dia do Repórter PUC e vamos falar sobre a violência contra a mulher. E também, quais atitudes elas devem tomar para reverter essa situação? Seja bem-vindo, hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Belo Horizonte é a cidade mineira que lidera o número de ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. A capital é responsável por 12% dos registros, com 7.416 casos. A cidade de Juiz de Fora aparece em segundo lugar, com 5.452 casos, seguida por Contagem e Ipatinga. E estes números revelam que as mulheres têm buscado cada vez mais denunciar o agressor. E na reportagem de hoje você vai conhecer a história de uma mulher que durante 17 anos sofreu agressões do marido e quais as recomendações das autoridades para as vítimas que possam reverter este problema. É a primeira vez que ele me bateu, recentemente tinha tido o bebê, então ele me espancou muito. Na época eu não tinha a Lei Maria da Penha, né? Então eu fui parar no albergue, com prazo de 72 horas eu deveria ter ido para a rua. Então, nesse meio tempo, mais uma vez, fui a favor dele, voltei para o meu lar de novo. Então, ali ele jurou que nunca mais iria me bater, que ele me amava, que a gente ia ser uma família feliz e eu, jovem, ingênua, tornei a acreditar nele e cada dia que passa as violências foram se tornando piores. Este é o relato de uma vítima que durante 17 anos sofreu agressões físicas e psicológicas do companheiro. Ele bebia muito, né? Quando meu filho era pequeno, acontecia constantemente. Ele me dava tapa no meu rosto, ele chegou a cuspir no meu rosto. Assim, era muito dolorido o que eu passei com ele. Em Minas Gerais, 30% das mulheres atingidas pela violência têm entre 25 a 34 anos. Já mulheres entre 35 a 44 anos representam 23% do número das vítimas. E a agressão, é importante ressaltar que ela não é só física. A agressão ela é moral, é aquela agressão que acontece no dia a dia, são aquelas ofensas que humilham, que subestimam a vítima. Então é importante que ela vá à delegacia para ela consiga sair desse ciclo de violência, que muitas vezes ela precisa de uma ajuda, até mesmo psicológica, para poder conseguir sair desse ciclo. Muitas mulheres têm um certo receio de denunciar o agressor. Já outras procuram a ajuda das autoridades. Esta delegacia em Belo Horizonte recebe, em média, 40 mulheres por dia que buscam solucionar esta situação. A partir do momento que você divulga a Lei Maria da Penha, com todas as suas benéficas, com as medidas protetivas que a vítima pode solicitar, as vítimas elas se sentem mais encorajadas e passam a registrar o boletim de ocorrência. Isso faz com que os índices aumentem, mas não necessariamente essa violência está aumentando. Ela sempre existiu, ela está agora saindo dos lares e indo para as delegacias para poderem ser tomadas as providências cabíveis. A maior parte das agressões vem dos companheiros, seguido de ex-companheiros, filhos ou enteados, irmão, pais ou responsável legal e namorados. Este Centro de Apoio à Mulher, conhecido como Casa Bem-vinda, trabalha com atendimento às vítimas de violência. A gente presta atendimento psicológico, psicossocial, apoio social e orientação e acompanhamento jurídico a mulheres em situação de violência, né? Então a gente trabalha numa linha de apoio tanto na área psicológica, social e jurídica,
prestando atendimento psicológico individual. Chegou uma certa data que eu tinha sido agredida por ele verbalmente e por ameaças de morte, e eu acreditava que seria o fim, que ele iria me matar dessa vez, porque ele já tinha premeditado em esperar a gente dormir e matar um por um a marteladas na época, né? Então o que eu fiz? Fugi, fui buscar ajuda. Quando ele veio para me bater, então, né, minha filha veio para me defender, foi para cima dele. Eu vi que ele ia haver morte. A gente procurou uma delegacia da mulher especializada, aí a gente conversamos. Procurar a delegacia mais próxima, registrar o boletim de ocorrência. Se ela entender que é necessário, pedir as medidas protetivas, arrolar as testemunhas, conversarem com seus familiares e mostrarem da necessidade deles testemunharem a seu favor, porque isso é muito importante, porque a violência doméstica ela acontece no âmbito da casa, da residência. A recomendação é que as mulheres não fiquem reféns a qualquer tipo de violência e procurem ajuda. Muitas mulheres às vezes não denunciam porque tem medo, né? Porque estão sob uma situação de ameaça, ou ela ou algum familiar, né? Às vezes elas têm um descrédito com relação à lei, aos serviços. Eu gostaria de falar para todas que sofrem, independentemente da agressão, sendo ela física ou verbal, pequena ou grande, é uma agressão. Então, assim, às vezes a gente quer fugir do companheiro morando do lado, morando no mesmo bairro. Isso não vai dar certo. A casa da gente se torna uma armadilha para o agressor. Eu recomendaria que elas tomem coragem, saiam da sombra, venham para a delegacia. Nós temos um atendimento especializado, nós temos centros de referências que vão dar toda a assistência social, psicológica, temos um núcleo da defensoria que vai acompanhar, fazer pedidos de divórcio, de pensão alimentícia. Então, nós temos uma rede de atendimento que está preparada para atendê-las. Para falar sobre a violência contra a mulher, recebemos Daniele Caldas, gerente da Casa Bem-vinda, Centro de Apoio à Mulher da Prefeitura de Belo Horizonte. Também recebemos o professor Leonardo Monteiro Rodrigues, advogado e especialista em ciências criminais. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Prazer. Professor, a nossa primeira pergunta é referente aos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que indica que cerca de 45% das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm a cor parda e os outros 15% são negras. Essa relação da cor da pele pode ter a ver com o número de agressões? Lucas, eu acredito que, na verdade, esses dados refletem muito o que é a população, né? A nossa população é composta, em sua maioria, de pessoas pardas e negras. Talvez fosse mais útil, como um dado de política criminal, para se fazer um trabalho preventivo, que soubéssemos a classe social que pertence a essas mulheres. Aí, sim, a gente poderia ver, olha, em razões de falta de dinheiro ou excesso de dinheiro, teríamos que trabalhar os dados e entender melhor a dinâmica do crime. Mas simplesmente pela cor da pele, a gente percebe que é quase um reflexo da própria proporção das pessoas na sociedade, né? Daniele, conta pra gente um pouquinho como que é o trabalho inicial realizado pela Casa Bem-vinda com as mulheres que procuram a instituição. Bom, a gente recebe mulheres, né, em situação de violência de gênero no âmbito doméstico e familiar. O nosso primeiro contato com essa mulher é um contato para entender essa história, né? A gente faz um atendimento dela que dura em torno de 1h30, né? A gente tenta entender o percurso da trajetória de violência na vida dessa mulher para, a partir do entendimento dessa história, planejar junto com ela as intervenções, né, que podem ser tanto no âmbito psicológico, social e jurídico, né? E é importante dizer que o maior trabalho dos centros de referência é no sentido de fortalecer essa mulher, né, empoderá-la para que ela tome as decisões para romper com a situação de violência, né? Então, é um trabalho muito feito junto com essa mulher. Agora, Leonardo, como nós vimos ali na matéria, o número de denúncias tem aumentado, mas muitas vítimas ainda têm um certo receio de denunciar o agressor. Por quê? Olha, muito disso se deve à eficácia das medidas protetivas, porque apesar da boa intenção da lei e do legislador, o simples afastamento do agressor ou da vítima do âmbito familiar
ou aquela determinação do juiz de manter determinada distância, ou não entrar em contato com a ofendida, ou com seus familiares, ou com a testemunha, não impede do agressor se aproximar da vítima. O mecanismo que me parece ser mais eficaz, porém é o último a ser utilizado numa questão até de proporção da situação, são as tornozeleiras, né? Porque aí você consegue, lá na Secretaria de Estado de Defesa Social, gerenciar se o agressor está se aproximando da vítima ou não. E Daniele, conta pra gente um pouquinho como que acontecem os trabalhos no Instituto. Bom, após esse primeiro atendimento, né, que eu falei um pouco para vocês, a gente desenha com a mulher qual que vai ser a intervenção com ela. Então, ela pode ficar em atendimentos dentro do próprio centro de referência, né, se incluindo em atendimentos psicológicos individuais, em atendimentos em grupos, né, que são grupos de reflexão, que a ideia é trabalhar questões de gênero, desnaturalização, né, dos papéis de homem e de mulher, questionar essa questão dos espaços de poder e hierarquia, né, essas questões um pouco sociais, históricas do papel de cada um. Então, esse papel do grupo é muito importante. A gente faz também encaminhamentos sociais, né? Um exemplo, o cara reteve os documentos da mulher e das crianças, vamos providenciar. Vamos providenciar a inclusão em programas de transferência de renda. Às vezes a mulher tem uma família de origem no Maranhão, precisa de passagem para retornar com as crianças, então todo esse aparato social. E as questões de orientação jurídica. A gente é um órgão público, o professor, né, pode falar disso melhor que eu, a gente não ajuiza causas, a gente trabalha, né, com a parceria da Delegacia de Mulheres, do Núcleo da Defensoria especializado, né, com o Judiciário, né, as leis e com a promotoria da mulher. Então, a gente faz, dentro do centro de referência, apenas orientação, né? A gente tira algumas dúvidas com relação ao processo, como que se dá esse processo, as medidas protetivas, né? Que mecanismo é esse? Porque tem medidas protetivas que uma exclui a outra, né? Então, às vezes, a mulher, não sabendo disso, ela vai lá e pede o afastamento do agressor de casa e o afastamento dela. Chega isso na mão do juiz, o juiz devolve, né? Para poder... Então, a gente já conversa isso com a mulher. Olha, vamos pensar aqui que medida protetiva, né, que pode ser menos descumprida, que vai te atender melhor. Então, a gente faz um trabalho nesse sentido, né, junto com os outros órgãos da Justiça. Daniele, quando a mulher vai para o abrigo, ela vai com os filhos? Vai com os filhos, né? A gente abriga as mulheres e os filhos menores de 18 anos. Aí é interessante, né, porque esse é um dos serviços do centro de referência. Muitas vezes o bem-vindo é confundido com uma política de abrigamento, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, que é abrigar mulheres em situação de risco, o que tem a ver até com a pergunta, né, que vocês fizeram para o doutor Leonardo, porque as mulheres, às vezes, não saem da situação. E isso é importante, elas saberem que tem um lugar que elas possam estar em segurança, né, ela e as crianças, para que outras medidas sejam tomadas. E as crianças também recebem algum atendimento psicológico e também um serviço escolar? Escolar, sim, as crianças recebem todo o apoio de educação e saúde dentro do abrigo, né? Atendimento psicológico a gente não faz dentro das instituições, né? Porque a gente trabalha especificamente com a Lei Maria da Penha, né? E com os equipamentos e organismos que são vinculados a essa lei. As crianças, elas estão, né, num outro sistema de proteção, então a gente aciona esse, né? Porque aí tem toda uma questão do estatuto e órgãos específicos para o atendimento. Então a gente trabalha também em parceria com esses órgãos. Bom, agora uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a nossa conversa sobre violência contra a mulher. E também vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e quais os seus benefícios. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje a nossa conversa é sobre a violência contra a mulher. E neste bloco vamos falar sobre alguns dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Defesa Social referentes à violência contra a mulher. Vamos ver o primeiro aqui no telão. Bom, professor, como nós podemos ver, a maior parte das vítimas, 30%, tem entre 25 a 34 anos. Já as mulheres de 35 a 44 anos representam 23% do número de violências. O que esses dados poderiam dizer para a gente, assim, em questão um pouco mais ampla?
nós voltamos à mesma dificuldade do dado anterior, né? Dos 45% da população parda e dos 15% da população negra. Então, assim, a gente precisa entender, dentro desses dados, qual que é o percentual, qual que é a percentagem de mulheres de 25 a 34 anos no total, não de violência, mas eu digo no total. E para a gente poder fazer um trabalho mais aprofundado, o dado ele é muito superficial. Falar que 30% das mulheres de 25 a 40 e poucos anos e menos de 30%, né, 25% trabalho, estão dentro dessa estatística, será que isso também não é reflexo da própria sociedade? Agora, é interessante lembrar que a lei ela é contra a mulher, né, a violência praticada contra a mulher, nunca contra o homem, mas pode ser contra uma mulher dentro de uma relação homoafetiva, por exemplo. Se for uma relação homoafetiva entre homens, a lei não se aplica, mas entre mulheres ela se aplica. O objetivo da lei é proteger o gênero feminino, a mulher. Só um aspecto, né, dessa questão que é interessante a gente pensar, né, dentro do contexto social que a gente vive, o quanto as mulheres idosas acessam pouco, né, os serviços tanto de justiça quanto os de apoio psicossocial. E aí a gente pode pensar nesse dado no seguinte aspecto, de como que é mais difícil desconstruir, na verdade, né, os papéis de homem e mulher, né, essa relação, né, de obrigação da mulher para com o homem, de cuidado da casa, o quanto que isso é mais introjetado nas mulheres, né, mais idosas, né, tipo assim, esse papel de dona de casa, de cuidado, de maternagem, né? E de como que elas percebem menos a questão da violência. Além disso do que a Daniela está falando também, sobre os dados, a gente tem que lembrar de um outro fato importante que já se mostrou em vários órgãos públicos que o percentual de crimes apurados e que chegam até o fim como uma sentença dão conta aí de 8%, em alguns casos 5%. Então, assim, a gente conseguir apurar dentro de 5% ou 8% do universo de crimes que acontecem na sociedade, no dia a dia, e dizer que porque tem 30% de mulheres nessa faixa etária ou naquela, ou porque é negro, ou porque é branco, ou porque é menor de idade, é um dado ele é muito pequeno para você trabalhar a política criminal, né? A gente precisava, na verdade, de uma apuração aí no mínimo de 70%, 80% para se falar em política criminal. E a gente conversava aqui durante o intervalo a respeito das justificativas que os parceiros, né, usam para, né, falar porque eles estão cometendo aquela agressão. E você comentava com a gente, Daniela, que alguns parceiros comentaram, porque deixou o arroz queimar. Como que é essa relação, né? Sim. É porque a gente, né, escuta das mulheres mesmo essa questão. Por que que ele te agride? É uma das perguntas que a gente faz, né? Então, é por ciúme, né? É porque ele gosta muito de mim, é porque, né, ele cuida de mim. Ou então isso, né? Eu não cumpri as minhas obrigações domésticas, eu deixei o arroz queimar, o bife ficou duro. Então, dentro dessa construção social, né, histórica, né, dentro dessa sociedade machista, sexista que a gente está, né, e desses lugares que são construídos para as mulheres. E né? a Casa Bem-vinda atua realmente aí para fazer com que as mulheres entendam o seu verdadeiro papel. Isso, a nossa ideia é construir outras relações, né? Um exemplo, né, que fica claro para a gente, uma mulher uma vez falou para a gente, olha, depois que eu comecei a participar aqui, eu entendo que a minha filha de 6 anos, ela não tem mais que esquentar o leite e arrumar a cama do meu filho de 11, e ele mesmo pode fazer isso. Então, assim, a gente pensa que isso é uma coisa pequena, não, mas essa é uma reflexão muito importante. Por quê? Porque essa condução da mãe nesse tratamento dessas duas crianças, né, o menino e a menina, vai conduzir de como que eles vão entender o que é papel de cada um e na relação entre eles, né? E aí esse exercício de poder, né, de um sobre o outro diminui. Então a gente acredita nisso, né, que precisa dessa mudança, né, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. E nós podemos dizer que uma boa porcentagem da nossa sociedade é machista? Eu não vou te afirmar em dados empíricos porque eu não os tenho, né? Mas a sociedade ainda, por uma questão histórica e cultural, a gente sabe que ela ainda é muito machista. Nas próprias relações de emprego, a remuneração da mulher costuma ser mais baixa que a do homem. Então, assim, talvez isso seja o grande motivador por detrás da questão da violência contra a mulher no âmbito familiar ou relações íntimas, né? E uma outra coisa que é importante lembrar também
é que a violência, quando a gente está falando dela, a gente está focando muito na violência física ou na violência psicológica. Mas a própria Lei Maria da Penha prevê a questão da violência moral, da violência patrimonial e da violência sexual. Então, assim, são esses 5 tipos de violência que são protegidos pela lei. E não somente a questão da agressão física, né? Bom, agora vamos ver mais um dado aqui no telão, referente ao tipo de relacionamento com o agressor. A maior parte referente a companheiros, 40%, seguido de ex-companheiros, 30%, filhos ou enteados, 9%, e aí vem irmão, pais ou responsável legal e namorados. 40% referentes a companheiros. Essas relações, muitas mulheres acabam tendo uma relação conturbada, e esses 40% poderiam se referir àquelas mulheres que seguram muito tempo para procurar denunciar o agressor? Eu acredito que sim. Eu acho que o convívio, quanto mais tempo ele se perdura, mais difícil é a mulher conseguir romper aquela síndrome que ela vive, e como a Daniela explicava, né, dessa questão de eu sou a culpada pela agressão que eu sofro, não é? É a vitimização do agressor e não da vítima. Então, sem dúvida, a questão do tempo ela influencia exponencialmente na dificuldade de se denunciar, naturalmente. É importante isso que o Dr. Leonardo falou, porque assim, as mulheres se colocam nesse lugar, né, de culpabilização e de justificar, às vezes, o que vocês perguntavam antes, né? Então, ele fez isso por ciúme, ele fez porque ele bebe, porque ele usa droga, né? Porque ele vai para a igreja, ele não estava indo para a igreja. Então, assim, é patologizar, né? Tem muito essa ideia de tipo, agride porque tem um problema psíquico, porque é um psicopata, um esquizofrênico, e não necessariamente, né? Nós estamos falando de homens, né, machistas, sexistas, que agridem por manutenção de poder mesmo, né? Então, acho que isso é importante, né, a gente demarcar. Daniele, você nota que as mulheres estão denunciando mais? Aumentou o número de denúncias ou não? Sim, né, o que a gente tem percebido, né, até a doutora Larissa, a delegada, né, comenta isso, que a gente não tem um dado para dizer se o número da violência aumentou. Isso a gente não, porque a gente não tem dados comparativos, né, o doutor Leonardo falou um pouco aqui, né, das dificuldades que a gente tem com dados, né, e tal. Então a gente não tem dados, por exemplo, de antes da Lei Maria da Penha, depois da lei, para dizer aumentou o número da violência. O que a gente pode dizer é isso, que as mulheres estão acessando mais o Serviço de Segurança Pública e o de Justiça, né? Então a gente tem mais notícias da violência do que tinha antes. Agora, Leonardo, qual a importância da Lei Maria da Penha? É justamente buscar essa extinção, né? Porque tem que ser extinto esse tipo de violência, não há dúvida, mas não só isso, como buscar um mecanismo de proteção efetivo às mulheres. É claro que, assim, apesar de ser uma lei que tem 9 anos, é uma lei nova, não é? Não é uma lei que está aí há 50 anos, que se criaram todos os mecanismos. A gente sabe da dificuldade do poder público, ainda mais no momento atual, né, de se criar logística, aparelhamento do Estado para dar efetividade. Mas o objetivo da lei é buscar a proteção da mulher no âmbito familiar para desenvolver a família, né? É a proteção da própria família, se a gente for observar, não é? Bom, então vamos usar mais um dado aqui, referente ao tipos de violência contra a mulher. 47% representam violências físicas, 43% violência doméstica e 1% a violência sexual. Por que a violência física ela aparece em maior porcentagem? Bom, nesse caso aí, acho que fica muito claro, né? Porque acredito eu que a mulher denunciar uma violência sexual cometida pelo próprio marido, se já é difícil ela denunciar uma agressão física, uma agressão sexual, quer dizer, é uma questão da própria sociedade machista. Como assim a mulher tá relatando que o marido forçou ela a ter relações íntimas, por exemplo? Não é? Isso está arraigado na nossa sociedade. Não é comum se compreender que isso é uma agressão à mulher, mesmo numa relação íntima de marido e mulher. Então, acredito eu que, no caso ali, a gente vê muito da agressão física e da sexual. Acho que a dificuldade está justamente no próprio convívio familiar, na própria ideia da relação, né? Eu acho que perpassa por isso esse dado.
E Daniele, na Casa Bem-vinda, as agressões físicas também são as mais relatadas? Na verdade, ali o dado, né, esse dado também a gente tem que considerar, porque a violência física ali está separada da violência doméstica, né? E a violência física, ela pode estar dentro da violência doméstica ali. Então, a gente tem que, né, ver melhor qual que é esse dado. Mas a gente tem muito nessa linha das mulheres identificarem mais a violência física. Ela é uma violência de mais fácil identificação, né? Então, muitas vezes, essa também é uma pergunta da nossa ficha de anamnese, quando você identifica o início da violência? E as mulheres geralmente relatam pra gente um fato de violência física, de agressão física, né? Mas a gente vê isso que a gente conversou um pouco antes, né? Desde o início do namoro, o namorado proibia de usar determinadas roupas, proibia de ter determinados amigos, né? Uma vez ele me deu um empurrãozinho, mas porque ele me viu conversando com outro cara, isso era só uma questão de ciúme, porque ele gostava muito de mim, né? Então a gente vai desconstruindo isso. Isso são sinais, né, da violência. E fica aí esse alerta, né, para todas as mulheres. Gostaria de agradecer, professor Leonardo, Daniele, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigado por esse bate-papo aqui hoje, viu? Eu agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigado pela presença e o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e, claro, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail do programa espaçopuc@pucminas.br. Bom, na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Muito obrigado e até a próxima.